É isso aí, galera, tá começando o Papo Franco-Belga e hoje vai ser um papo super especial. Não vai ser em francês, vai ser parler em português, vai ser falado em português. Estou aqui com o Rafa Pinheiro, que é um artista da melhor qualidade. Cara, é um prazer estar recebendo você aqui no programa. Igualmente. O Rafa, ele é arquiteto, ele é quadrinista e passou um tempo em Angoulême, na França. E ele vai começar contando como é que foi essa experiência de aprender bande dessinée, né? Segundo a nona arte. Como é que foi isso, Rafa? Cara, foi incrível, a cidade é maravilhosa, assim, até as placas de rua têm formato de balão, a cidade é toda feita ao redor dos quadrinhos, assim, você vai, sei lá, num restaurante, na parede, ao invés de ter um quadro, tem uma página original do Moebius, sei lá, todo mundo lá respira quadrinhos o tempo todo. E isso, pra mim, que quero fazer quadrinhos, trabalhar com isso na minha vida, é uma experiência inigualável. Então, além disso, eu estava estudando, estava fazendo um curso de quadrinhos, a primeira turma jamais feita de uma turma internacional de quadrinhos, assim. Eles abriram, passaram 5 pessoas, passou eu, Denis Mello, né, e 2 mexicanas e um alemão, e foi a primeira turma que foi um sucesso. Agora, a partir de agora, estão tendo novas turmas de turmas internacionais de quadrinhos, e é isso. Se eu puder voltar para lá, voltarei com certeza, porque foi incrível. Imagina, Angoulême é um dos templos sagrados da banda desenhada. Aliás, a gente vai explicar, porque a gente começa a falar as coisas e pensa que todo mundo sabe, né? Mas o nome que a gente usa no Brasil é quadrinho. Na Itália é fumeto. No Japão o pessoal chama de mangá. Lá em Portugal é banda desenhada, que vem do francês bande dessinée. Exatamente. É isso aí. É sobre isso que o Rafa está falando, sobre esse curso. Como é que era o nome do professor? Tiveram vários professores? Então, na verdade a gente tinha um orientador, que era o Gerard Gorrige, que escreveu vários livros, inclusive ele escreveu um livro, Quadrinhos para Idiotas, daquela série, e ele é nosso orientador do nosso projeto. E além dele a gente tinha workshops cada semana com autores diferentes. Então tinha autores canadenses, a gente teve aula com o Sérgio Garcia, que é espanhol, teve aula com o Ranco Coco, que é holandês. Então vinham pessoas da Europa inteira e às vezes dos Estados Unidos ou do Canadá para fazer workshops com a gente. Então era muito bom, porque a gente tinha conhecimento de vários lugares diferentes fazendo quadrinhos. O quadrinho canadense, o quadrinho americano, o quadrinho europeu de vários lugares. Foi muito enriquecedor, realmente. E vem cá, o que o pessoal de Angoulême pensa do quadrinho brasileiro? Eles têm alguma noção de algum artista, de algum personagem? Então, é curioso, porque, por exemplo, nós temos muitos quadrinistas brasileiros trabalhando no mercado americano. Então lá eles até conhecem nomes brasileiros e tal. Mas na Europa, estão muito poucos brasileiros trabalhando com isso lá. Então se você pergunta, você conhece alguma coisa brasileira? E eles, não, nunca ouvi falar. Por favor, me fale. Inclusive, eu estava conversando com o Ranco Coco, que é holandês, e eu perguntei, você conhece quadrinho brasileiro? Ele, não, mas eu conheço argentino, e não nenhum brasileiro. E eu fiquei, nossa, a gente perdeu pra Argentina, eu não acredito. Sim, mas pelo menos ele deve conhecer o Neymar, né? Exato, agora vai. Então é isso, cara. Olha, já que a gente está tendo um papo meio internacional, voltado, evidentemente, para esse tempo que ele passou na França. Quero saber quais são os seus autores, os seus quadrinistas preferidos de lá. Então, desde antes de ir para lá, eu já adorava o trabalho do Moebius, eu acho incrível. E estando lá, eu pude ver alguns originais que foram... Assim, você vê um quadrinho, mesmo no formato europeu grandão, você acha linda a página, mas na hora que você vê um original, A3 ou A2, a sensação é totalmente diferente. Você fica apaixonado de uma forma que só vendo o original pode descrever. Foi do tamanho exato que ele fez, né? Exatamente. E isso sofre uma redução para caber no álbum. Exatamente. E o álbum já é grande, então você imagina que os desenhos são enormes. Mas além dele, um que eu não conhecia realmente e fiquei encantado foi o Alex Zales, que ele é francês, se eu não me engano, e ele desenhava um Ziegfeld, eu acho. Enfim, era um quadrinho que ele ficou famoso fazendo um quadrinho de fantasia medieval, e aí recentemente ele começou uma série dele. Ele desenha e ele escreve, chamada Le Château des Étoiles, o Castelo das Estrelas. E eu fiquei maravilhado, foi a referência pro meu projeto, assim, foi o quadrinho que eu idolatro nesse momento. Caramba. Porque no Festival de Angoulême teve uma exposição desse cara, então teve uma exposição com as originais, tinha um vídeo dele fazendo as originais, as aquarelas, e foi absurdo, assim, tinham as fantasias dos personagens, tinham modelos, eles fizeram as roupas, foi incrível, assim, eu fui na exposição, eu acho que 5 vezes, e fiquei gravando tudo, eu comprei todos os livros dele, é um quadrinista que eu acho que não vai chegar aqui, infelizmente, mas se você tiver chance de viajar para França, procura Alex Zales, o Castelo das Estrelas. É excepcional. Cara, olha, muito bacana, muito bacana. E conta pro pessoal, como é que é o quadrinho, né? Quando o pessoal tá acostumado, né? Lá na França, lá em Paris, tem livraria de quadrinho a cada esquina. E lá os caras têm livrarias especializadas nisso. E é tudo em capa
capa dura, cara. Se tiver, assim, 5% em capa mole... Então, na verdade, eu acho que eles associam a capa mole, a capa cartão, a independente, a fanzine. O quadrinho que é álbum mesmo, que é quadrinho, é capa dura. As editoras têm, o padrão deles é capa dura, e as livrarias, na verdade, você tem as seções de quadrinho como seção de livro. Você não vê, tipo, seção de quadrinho, você vê ficção, aventura, suspense, infantil, só que tudo quadrinho. E aí tem uma seçãozinha pequena de super-heróis americanos. Fico 8 horas na Alban, lá em Paris, ou então lá na livraria Boulinier, que eu não sei se são livrarias que você conhece, você teve só em Angoulême? Só em Angoulême. Ah, entendi. Bom, a gente está falando aqui só de Europa, quero saber do seu projeto, que é o Salto, em parceria com a AVEC Editora. Exatamente. Conta pra gente, eu dei uma olhadinha na capa ontem, ele postou no Facebook, que pegada europeia, que maravilha, eu pensei, cara, eu quero que você conte, não quero adiantar nada. Tem até umas casinhas, eu vi o personagem principal, tem umas casinhas assim, tipo Europa ali embaixo, cara, exatamente. Que loucura, o que é isso? Então, na verdade, Salto é uma fantasia steampunk que conta a história de uma cidade... Peraí. O que é... Eu sei o que é. Conta, tem gente que não sabe, vamos do zero. Vamos do zero. O que é steampunk? Nossa, é difícil de definir. É meio que um subgênero da ficção, onde a gente imagina como seria se a tecnologia na época vitoriana tivesse evoluído mais do que evoluiu. Então, meio que uma imaginação do passado no futuro. Por exemplo, se a gente tivesse computadores hoje em dia com a tecnologia vitoriana, feitas a vapor, como seria, entendeu? Então, é um passado mais moderninho do que ele foi. Exatamente. É o mundo vitoriano com tecnologias mais avançadas do que na época vitoriana. Exatamente. Então, tudo funciona a vapor, funciona com relógios, engrenagens. E aí, essa minha história é uma fantasia, e ela conta a história de uma população, né, uma cidade onde todo mundo é de fogo. E morava numa cidade felizes e contentes. Então começou a chover. E eles são de fogo, eles fugiram para as cavernas e se perderam nas cavernas. Então, eles construíram uma nova cidade na caverna. E a história acontece nessa caverna, na cidade da caverna, onde existe uma fábrica de ar, porque eles não têm ar na caverna e como são de fogo, precisam de ar. Então existe todo um maquinário a vapor para fazer ar, para a cidade funcionar, assim. E aí a história conta, na verdade, as aventuras de Nu, que é um personagem, que é um dos foguinhos, que ele é azul. Todo mundo tem cor de fogo e ele é azul. Então rola preconceito, eu abordo preconceito, abordo abuso de poder, várias questões... sérias, digamos assim, num quadrinho que é uma aventura com ação. Então você pode ler o quadrinho tanto como uma aventura divertida de ação, quanto como uma crítica social e tal. É quase uma alegoria da caverna do Platão, entrando na filosofia, porque tem uma sociedade na caverna e ele tenta sair e ver como é o mundo lá fora. Mas em relação a país, em relação ao local, você especificou se é Brasil, se é Europa, em que época em que se passa a história, como é que é isso? Então, na verdade, eu não falo explicitamente no livro, mas se você pegar pra olhar, tem bastante de Inglaterra, porque, bom, o steampunk meio que nasceu na Inglaterra, né, na Revolução Industrial e tal, e eu morei na Inglaterra também. E quando eu morei lá, eu morei numa cidade na Inglaterra chamada Lincoln, que é no interiorzão, que nem Angoulême também é no interior, e a semana que eu cheguei lá, estava tendo o Festival Steampunk de Lincoln, que é um dos maiores do mundo. E aí era uma cidade medieval, uma cidade gótica, com a catedral gótica, e todo mundo de steampunk na rua, até os idosos, todo mundo de steampunk, as lojas estavam com a vitrine steampunk, com roupas de época. E eu fiquei encantado, eu falei, eu quero escrever alguma coisa sobre isso. E aí, 2 anos depois, quando eu fui para a França, que eu consegui aprender, tive a oportunidade de finalmente transpor essa ideia para o papel. Entendi, foi isso que você fez ao longo do curso? É isso? Foi, exatamente. Isso é como se fosse a sua tese, assim? Na verdade, para eu ser selecionado para lá, eu tinha que mandar uma proposta de projeto. Entendi. E a proposta foi fazer esse projeto steampunk. Eles gostaram e lá eu, durante esse tempo, produzi esse quadrinho. Tá, e esteticamente, o Salto, ele é mais próximo, não sei se você gosta disso, eu geralmente gosto de pegar um quadrinho, por exemplo, e falar, ó, esse cara tem uma pegada do fulano, mas a gente sempre tem, cara. Como você qualificaria, assim, essa pegada visual? Ela é próxima do Moebius, ela é próxima do quê? De quem? Ou não tem? Então, na verdade, nada é puramente Rafa Pinheiro, porque a gente sempre, mesmo quando a gente não sabe qual é a nossa referência, ela tá lá. Sim. Então, inclusive, o que eu acho que as pessoas chamam de inspiração são referências que a gente não lembra. Entendeu? Então, assim, mas diretamente você consegue olhar e ver, isso aqui tem cara disso, porque eu peguei um pouquinho de cada pessoa. E qual é o mais, assim, vamos dizer? Eu diria que Alex Zales,
Mas não porque você vai olhar o Alex Telles e vai falar, porra, não é isso, porque o dele é aquarela e tal. Mas a quadrinização, o estilo da coisa, o estilo do traço é um pouco Alex Telles, mas a colorização é totalmente diferente. É um pouco até americano, eu diria, porque eu fui todo feito no digital. Mas o formato das páginas, tudo que não é a cor é europeu. Diagramação mais tradicional, fundo branco, sim, o fundo preto. Fundo branco. Cara, isso é uma coisa engraçada, né? A gente vê muito no quadrinho americano, eles não curtem muito essa coisa de você deixar o fundo da página branco, né? Mas o europeu, cara, às vezes você vê um quadrinho super moderno, mas o cara faz questão de botar um quadrado aqui, um quadrado ali. Eles ousam um pouco nisso, né? Você concorda comigo? Eu, inclusive, prefiro assim, porque história em quadrinhos, na minha concepção, eu gosto de ver os quadros. Ver os quadrinhos. Às vezes a gente vê umas histórias em quadrinho que você não sabe pra onde que você vai. Enfim, o que você acha disso? Eu acho que, é mais fácil fazer uma história que seja de boa leitura com quadrinhos, normal, assim, o tradicional. Fazer uma história que você sai muito desse default é mais difícil de fazer ficar bom. Sim. E aí é por isso que nem todos ficam bons, entendeu? Aí você acaba correndo risco, né? Exatamente. Mas mesmo com quadros normais, dá pra inventar, dá pra ousar bastante, entendeu? Tanto que o formato europeu, ele tem, na verdade, muito mais quadros por página. Existe uma média de 8 quadros por página. No americano são 5 ou 6 em média, né? Tem sempre mais e menos. Então, com mais quadros por página, com páginas maiores, você tem mais possibilidades de arranjo de quadro. E isso gera narrativas muito doidas. Você pode fazer, tipo, um quadro compridão assim e outros do lado, ou um quadro compridão desse lado. Então, as possibilidades são quase infinitas. E hoje em dia, cara, tá chegando uma nova galera, né, que eu também tô curtindo, porque eu curto a BD antiga e curto a BD nova, né? Hoje nós temos muitas BDs autobiográficas, desculpe, e elas às vezes chegam a 200, 300 páginas. É um tipo de quadrinho diferente daquele que se fazia antigamente e ainda se faz com um padrão de 48 ou 62, 64 páginas. Exatamente. Qual é o seu... Quantas páginas tem o salto? Então, o meu tem 90. Ele ou seja, fora de tudo. Não, você nem chegou lá nessas BDs autográficas de 300 páginas, nem você ficou no meio. Exatamente. Bacana. Inclusive, eles, quando eu estava estudando lá, eles falaram que esse novo meio que gênero que está nascendo, eles chamam de autoficção. Quando você escreve uma autobiografia, mas você tem uma liberdade poética de fazer umas alterações, fazer uns floreios. Assim, com certeza. Eu posso dar um exemplo como Não Era Você Que Eu Esperava, do Fabian Tolomé, da editora Nemo, que conta a história do Fabian tendo uma filha com síndrome de Down. A gente tem agora também A Diferença Invisível, também da Nemo, da Julie Dachet, que conta quando essa moça com 30 e poucos anos se descobriu com síndrome de Asperger. Então são vários quadrinhos autobiográficos que estão pintando. Um que todo mundo conhece é Pílulas Azuis, por exemplo. Sim, Pílulas Azuis, do Frederic Peterson, suíço, um quadrinho absolutamente maravilhoso, né? Também da editora Nemo, que é a editora que está abraçando esse formato novo do quadrinho europeu. Exatamente. Cara, olha só, eu quero que você me diga o seguinte: nós estamos vivendo aqui no Brasil um momento único, porque sempre houve, eu não sei se é preconceito, cara, eu tenho já uma estrada rodada nesse mercado. Eu coleciono desde 1973. Nossa. Sempre que o meu primeiro álbum foi o Tintin, a Estrela Misteriosa. E Hergé pra mim é a referência, assim, tudo pra mim passa pelo Hergé. É do Hergé e aí eu vou pro... eu sou assim, né? É do Hergé para os outros, é assim que eu vivo. Justo. Mas deixando o Hergé de lado, eu queria que você contasse pra gente o que você tá achando desse mercado de BD que não existia, que passou a existir, as pessoas passaram a deixar de torcer o nariz para coisas francesas e belgas, e elas estão discretamente invadindo o nosso mercado. A Mitos vem aí com um monte de coisas. Eu, por exemplo, estou traduzindo aí Cutting Edge, meus amigos Otávio Aragão traduzindo vários outros, a Nemo jogando quadrinho europeu, todo mês tem um, tem dois, é uma maravilha. Isso não existia. Quando eu falava, acho que eu fui o primeiro a botar um programa falado em francês na internet, cara. O doido aqui, esse cara tá falando sobre quadrinho europeu, deve ser maluco, esse cara é chato. E eu acho que tá mudando. Conta pra gente. Pois eu tenho que fazer uma meia-culpa aqui, porque eu também não conhecia muita coisa de quadrinho europeu antes de ir pra lá, e agora eu só quero saber de quadrinho europeu. Porque depois que eu fui no festival, cara, abriu meus olhos de uma forma que eu não imaginava. E eu acho que existe isso. Acho que não é nenhum preconceito do brasileiro, tô falando por opinião, como é que fala disso? Experiência anedótica. Eu não tenho dados pra isso, mas eu acho que as pessoas não conhecem. Não sabem o que é. Porque para as pessoas com quem eu converso, você fala de europeu, fala Tintin,
E Asterix. E Asterix. Se chegar lá. Luke, tal, o cara mais conhecido, Luke, acabou. Outro dia eu falei que gostava de Tintim. Ah, você gosta daquele cachorro, daquele seriado que tinha um cachorro pastor alemão. É assim, cara. Asterix, o que é Asterix? Tem gente que não sabe. E tudo isso está na livraria, gente, não está na banca de jornal. Pois é, mas esse é um ponto, porque lá o quadrinho é um livro. Não é um periódico. É o mesmo peso, é literatura com imagens. Exatamente. Porque eu acho que nos Estados Unidos e aqui também, qual é a palavra? Por consequência, é meio que descartável, é meio que consumo, entendeu? É entretenimento barato, digamos assim. Exatamente, enquanto o cara passa às vezes um ano trabalhando num álbum que ele vai lançar e vai lançar um por ano. Pois é. É assim, esse padrão, um por ano, 2 por ano, não é a cada 15 dias. Exatamente, então quando sai um álbum, a galera fica, não, eu vou comprar o livro do fulano de tal, porque geralmente eles apreciam o artista lá, não, eu quero o novo livro dele, porque ele é um artista que eu acompanho, digamos assim, entendeu? E não é aquela publicação que sai a cada 15 dias, mensal, e seja ruim, é porque... É um formato, né? Não, é um formato, e obviamente quem tem um ano para trabalhar num quadrinho vai ter tempo para fazer mais coisas, né? Ele vai poder colocar mais detalhes, vai poder pensar melhor, porque ele não está sob aquela pressão. Exatamente. É um modo diferente de consumir a parada. Sim. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos e aqui, de certa forma também, existe meio que uma linha de montagem, né? Tem uma equipe fazendo. O cara do roteiro, o cara da cor, o cara da arte final, o cara do lápis. Lá, geralmente é um ou 2. Exatamente. Inclusive tem editora, agora não vou lembrar o nome da editora, mas tem uma editora lá que ela fala pra todo mundo que ela não aceita quadrinhos escritos por 2 pessoas, porque eles acham que uma boa ideia tem que vir de uma cabeça. E só aceita quadrinho de uma pessoa só. Então, assim, pra eles tem essa coisa do autor, entendeu? Entendi. Isso é como um livro. Como um livro. Lá o quadrinista tem um autor, entendeu? É arte. Não é um produto. E não é uma indústria de produção. Não mesmo. E ainda tem uma coisa. O próprio desenhista, é ele que escreve as letrinhas à mão. Com certeza. Inclusive... Não tem fonte. Não há fonte. Atenção, mercado. Quando eu fiz o primeiro trabalho lá, que eu participei de um coletivo, eu apresentei lá e o meu orientador ficou olhando. Pô, tá bonito. As fontes estão tão bonitas, estão tão perfeitas que não foi você que fez, foi no computador. Aí depois desse dia, agora eu só faço as fontes. Manualmente, né? Cada letrinha, as fontes, elas na verdade, elas imitam isso, né? As fontes Exatamente. que nós temos hoje no Brasil, elas imitam essa coisa manual, que lá na França é super valorizada. O cara tem que escrever e fazer bonitinho, as 64, 300 páginas, enfim. Cara, então, o que você tá achando do mercado brasileiro, cara? Eu tô achando muito bom, eu tô achando vivo, na verdade. Apesar da situação do país, apesar da crise, apesar de tudo que a gente tá passando. Nunca se vendeu e nunca se produziu tanto quadrinho no Brasil na época da crise, porque eu acho que eles falaram assim, cara, tá em crise, vamos ver se a gente faz alguma coisa diferente para motivar esse mercado. Será que foi isso? Tomara que tenha sido. O que eu sei está vendendo. E o salto vai sair quando? O salto vai sair se o Catarse funcionar, porque tem um Catarse rolando, eu posso fazer o jabá aqui? À vontade! Então, assim, tem um Catarse no ar. Peraí. Atenção. Hora do jabá! Hora do jabá! Rafa Pinheiro! Pronto, então, o salto, que é o que eu tava falando, tá no Catarse, vai ter link aqui em todos os lugares, eu imagino, e apoiem ele, porque eu quero lançar na Comic Con Experience, em dezembro, lá em São Paulo. E eu preciso do Catarse pronto, porque eu não tenho condições de bancar, né? Então, assim, com o Catarse funcionando, ele vai estar no ar agora em agosto e em setembro. Então, tem como apoiar lá, dá tempo. Então, com ele pronto, ele vai estar na CCXP, se tudo der certo. Com a marca da VEC Editora. Com a marca da VEC, que ela vai distribuir pra mim. Do nosso amigo Arthur VEC. Abraço, Arthur. Ele vai fazer a distribuição pra mim. E então, ele vai estar lá, vai ser a estreia, digamos assim, aqui no Brasil, em dezembro. Então, estejam lá, estejam ligados. E se você quiser garantir o seu exemplar mais barato e com frete grátis no Catarse, é a melhor opção. Tem algum www? Tem, um link? Tem, Catarse, www.catarse.com/salto-steampunk. É isso aí, conselho para quem quer começar quadrinho, não tem grana para ir para Angoulême, mas quer fazer quadrinho. E aí, o que você diz para essa pessoa que está nos vendo agora? Eu diria 2 coisas. A primeira é ler muito quadrinhos e a segunda é ler muito sobre quadrinhos. Ler sobre fazer quadrinhos. E se você não tem muito tempo, não tem muito dinheiro para comprar livros e tal, eu recomendo, Jabá de novo, o meu canal. É isso. Jabá 2 com Rafa Pinheiro. Porque eu tenho um canal no YouTube, exatamente. Eu tenho um canal no YouTube onde eu falo sobre fazer quadrinhos. Então lá tem vídeos dando tutoriais sobre desenho, sobre narrativa, sobre roteiro, fazendo entrevistas com autores europeus que eu tive a oportunidade de entrevistar lá fora. Então, assim, se você quer
se inteirar nesse mercado de quadrinhos independente aqui do Brasil e entender como é que funciona lá fora também, o meu canal é um bom lugar, mas ele não é suficiente. Se você realmente quer trabalhar com isso, ler quadrinhos, ler sobre quadrinhos é essencial. E eu diria mais, aprender línguas, porque muitos quadrinhos... É verdade. Hoje melhorou bastante, mas tem muita coisa que só tá lá na Espanha, só tá lá na França, só tá lá na Itália, não chega aqui. Se você souber falar línguas, eu sou um exemplo disso, eu falo francês, eu já estou mandando razoavelmente bem no italiano, aprendi espanhol, inglês, o inglês e o francês eu estudei em curso, mas os outros dois eu aprendi lendo quadrinho. Olha e você, só. sim, é um mundo cultural que se abre. E também esses autores todos vêm juntos. E você vai saindo na frente, que você vai curtindo coisa que não chegou aqui, vai chegar daqui a pouco, 3 anos depois, você já li o cara. Por quê? Porque eu sei falar espanhol, porque eu sei falar isso. Isso aqui não é uma coisa de ficar se mostrando. É utilidade pública para um quadrinista, sim, saber falar línguas, não é isso? Não, e não só isso, porque como o quadrinho é uma mídia visual, você tem imagem e texto, você aprender, treinar a língua ali é muito bom, porque você lê um balão que você entendeu mais ou menos, a imagem vai te dar o contexto, você aprende a língua, praticar a língua lendo quadrinho, eu acho mais eficiente do que ler livros na outra língua para praticar, ou até ver séries, entendeu? Então o francês, ele vai bem, maintenant? Perguntei se o francês dele vai bem, né? É porque ele passou 6 meses lá, ele deve ter aprendido alguma coisa, né? Pas encore. Pas encore. Ele, não. Ainda não, mas vai chegar lá. Cara, olha só, obrigado por você ter vindo. Quando eu convidei o Rafa Pinheiro para fazer aqui essa edição do programa, ele me perguntou, pô, PH, vai ser em francês, falado em francês? Não, eu falei, não, cara, vai ser falado em português. O máximo que vai acontecer é o legendar, né? De repente, para o povo saber o que tá rolando aqui, como foram as aventuras de Rafa Pinheiro, né? Então, isso. Cara, obrigado por você ter vindo. Essa foi uma agradeço. Olha, foi uma edição muito legal. Eu acho que foi a melhor, porque eu detesto ficar sozinho aqui, entendeu? Fazendo companhia pra você. Parece que eu sou o dono da banca. Eu não sou o dono da banca. Eu quero sempre convidados aqui para participarem do programa. Agradeço a você mais uma vez. A gente vai terminar o programa, então, com esses outros 2 convidados que aqui estiveram. Pouco falamos neles. Então, olha, hoje, nesse finalzinho de programa, você vai saber tudo a respeito desses 2 colecionáveis da Planeta de Agostini, da série Figuras de Tintim, a coleção oficial. Vamos falar então sobre a nossa querida Castafiore com o papagaio. Olha só que coisa maravilhosa. Também encerrando com o Chang, a ponta Ruku. É isso aí, até a próxima edição do Papo Franco-Belga. A Castafiore é uma famosa cantora italiana que possui muitas joias. É o único personagem feminino de primeiro escalão das aventuras de Tintim. Dotada de uma voz possante, ela é detestada pelo Capitão Haddock, que não gosta de ópera. Ao contrário, a Castafiore tem por ele uma certa simpatia. Ela fez sua aparição em O Cetro de Ottokar em 1938. A Castafiore com o papagaio em As Joias da Castafiore é representada aqui por um lindo vestido vermelho, escarpins elegantes brancos e joias. Chang indica Ruku em O Lótus Azul, é um personagem mítico das aventuras de Tintim que aparece também em Tintim no Tibete. Inspirado em um antigo amigo de Hergé, Zhang Chongren, artista e escultor chinês, ele surge aqui em rota para Ruku, com roupas sóbrias e com um bastão de peregrino na mão, com o qual ele indica a seu amigo a direção a seguir. A gente volta em breve com outros números da coleção oficial de Figuras de Tintim. E isso, pra mim, que quero fazer quadrinhos, trabalhar com isso na minha vida, é uma experiência inigualável. É uma experiência inigualável, então... A gente começa a falar as coisas e pensa que todo mundo sabe, né? Mas nós chamamos quadrinho no Brasil, o quadrinho é chamado de... Quero que você conte pra gente como é esse projeto, o salto... Peraí. Vai... Então, é o seguinte... Não, como é que eu ia falar? O que eu tava falando, cara? É isso aí, até a próxima edição do Papo Franco-Belga. Valeu, tchau. Um abraço. Maravilha. Ficou legal. Eu também gostei, cara. Eu gostei. Eu achei jovem. É porque é chato, eu fico aqui às vezes, entendeu? Eu fico aqui, oi, tudo bem? Mas é diferente. Que dinâmica foi essa, cara? Entendeu como é que é? Curti. Eu te gosto, cara. Pra você curta. Mas bota no seu canal, cara, também.